Para mim é um grande prazer estar aqui compartilhando um pouco do que eu tenho vivido com o público infanto-juvenil. Então, primeiro agradecer a Evelyn por esse convite, me senti muito lisonjeada por fazer parte desse projeto que ela idealizou. Então, primeiro agradecer, né, por esse momento. Segundo dizer que a Segundo dizer que tudo o que for dito hoje aqui tem embasamento científico e à medida que a gente for conversando, se existirem pais e mães aqui, não se sintam pressionados a realizar as coisas que eu vou sugerir. Óbvio que cada família tem sua configuração e a gente entende isso e a gente vai discutir um pouco a respeito disso. Eu sou psicóloga, como eu trabalho com esse público, o meu convite foi direcionado para falar a respeito de criança e adolescente. Eu trabalho exclusivamente com crianças e adolescentes na clínica, fazendo avaliação e intervenção neuropsicológica e também oferecendo orientação para pais, consultoria para escola. Não trabalho com psicoterapia, o que talvez seja um pouco diferente, né, dentro da psicologia, mas ofereço esses serviços. E também sou professora de psicologia da Faculdade de Ilhéus, então gostaria também de agradecer aos meus alunos e alunas que talvez estejam entrando aí na live para prestigiar. E é isso. Hoje a gente vai conversar um pouco como é possível a gente preservar a saúde mental das crianças durante essa pandemia. Talvez vocês estejam me vendo aí mexendo um pouco com o braço, eu estou aqui fazendo um carinho no meu gato, para ele conseguir ficar quieto aqui, para a gente dar conta da live. Mas a gente vai conversar numa perspectiva diferente da que tem sido apresentada, pelo menos os conteúdos que eu tenho visto sendo produzido no Instagram, né? Eu tenho visto muita coisa direcionada para a produção de jogos, para a ocupação mesmo do dia a dia das crianças nesse período de quarentena. E aí eu resolvi trazer um conteúdo um pouco diferente disso, entendendo que já existe muita coisa sendo produzida nessa área, né? Eu abri lá no Instagram uma oportunidade para as pessoas fazerem perguntas e choveu perguntas de jogos, as pessoas querendo saber qual jogo que poderia ser feito. Eu até selecionei 4 perguntas aqui, se a gente tiver um tempinho para tentar responder essas pessoas, eu acho que vai ser bem interessante. Claro, fica à vontade. Então, inicialmente, a gente conversar sobre esse assunto que é um assunto novo para a gente, né? É a primeira vez que a gente enfrenta assim, uma pandemia. Teve uma pandemia histórica, a gripe espanhola, mas essa pandemia a gente não viveu, a gente sabe da história, né? Então, tudo que acontece na nossa vida, que tem um caráter de novo, de inédito, gera na gente um sentimento de ansiedade, um sentimento de angústia. Eu acredito que todas essas coisas são compartilhadas, né? Todo mundo, em uma certa medida, se sente muito angustiado, ansioso, com a sensação também de impotência diante desse fato inédito, né, que se apresenta. E com as crianças não poderia ser diferente, uma vez que criança também é gente, né? Tem sentimento, tem emoção. Então, para as crianças também é uma situação nova e talvez para algumas delas seja difícil de lidar. Então, a gente vai conversar inicialmente sobre essa perspectiva do novo e tudo que é novo gera um pouco dessa ansiedade que eu comentei. E o que eu tenho percebido durante esse tempo aí que a gente tem ficado de quarentena é que existe uma discussão muito polar a respeito do coronavírus, né? De um lado, a gente tem um grupo que eu chamei grupo de pânico, que é aquele grupo do Zap, né? O grupo que compartilha diversas informações sem saber a procedência da informação. É um grupo que está totalmente desregulado emocionalmente, que vai para o supermercado e estoca comida, material de higiene. É um grupo que, de uma certa maneira, tem um impedimento de interpretação da realidade
e de resolução de problema por conta desse novo que se apresenta, né? O pânico tem essa característica de fazer com que nossa visão fique mais turva para a realidade. E se a gente não consegue ver a realidade como ela se apresenta, a gente não consegue resolver os problemas da realidade. Então tem esse grupo. E um outro grupo que é um grupo da negação. É um grupo que nega de maneira muito contundente a dimensão do problema. A gente tem visto, principalmente aqui no Brasil, isso acontecer. Então nega de forma total que existe um problema, a dimensão dele, a realidade desse problema de ordem mundial, e acaba trazendo um pouco de descrédito para as informações técnicas, né? As informações técnicas de ordem mundial, que são aquelas preconizadas pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e também, no nosso caso, Brasil, tudo que é produzido pelo Ministério da Saúde. Então, apesar de existirem evidências que nos levam a acreditar que a melhor alternativa não é negar a dimensão do coronavírus, ainda existe um público que nega isso. Então, eu acho que é uma discussão muito polar. A gente tem, de um lado, o pessoal do pânico, a galera do Zap, e do outro lado, a gente tem esse pessoal que, apesar das evidências estarem ali na frente, a comunidade científica toda compartilhando isso, países que já passaram por essa parte da curva que o Brasil ainda está passando, compartilham das suas experiências, ainda assim as pessoas negam. Então eu fiquei pensando, como é que a gente pode, nesse momento inicial, sair um pouco desse discurso polar, né? Não ir tanto ao céu e nem ir tanto à terra. A gente precisa pensar no caminho do meio, e já tiveram lives aqui discutindo um pouco sobre isso, sobre o equilíbrio, né? Ontem mesmo foi um dia bem interessante que eu consegui pegar um pouquinho que foi dito a respeito disso. Então, eu acho que a gente precisa, antes de discutir qualquer assunto, se manter informado a respeito disso, né? E esse meu discurso inicial se direciona especificamente para os pais e para as figuras de referência das crianças. Porque não tem como a gente conversar, pessoal, sobre saúde mental infanto-juvenil se a gente não conversar sobre as pessoas que são os faróis, que são as referências dessas crianças, desses adolescentes também, né, que de uma certa maneira entram aí nessa discussão, se a gente não falar da saúde mental dessas pessoas. Então, inicialmente, eu gostaria de dar alguns alertas para os pais. Eu tenho andado aí passeando no Instagram, né? E gosto de tecnologia, eu não disse isso antes, mas eu trabalho um pouco com isso, pesquiso especificamente a área de videogame e cognição, então eu gosto bastante de tecnologia, e eu tenho visto um discurso um pouco estranho com relação à conduta dos pais, né? Que eu acho que a gente deve tomar cuidado, que é o discurso de excelência. Eu tenho visto muito isso no Instagram, um estilo parental, assim, idealizado. E eu gostaria de dizer aos pais que a possibilidade de vocês alcançarem esse estilo parental idealizado talvez não aconteça, né? Então, cada um de vocês, as figuras de referência também que exercem esse papel de cuidador, devem buscar o que é possível dentro da realidade de vocês. Então, essa dimensão que se tomou de ter pais perfeitos, ideais. Para você ter noção, Evelyn, eu recebi uma pergunta assim, ó, que eu coloquei lá no meu Instagram. A pessoa perguntou: meu filho me viu chorando com isso. Acho que ela tinha feito menção ao coronavírus, né? Sim. Meu filho me viu chorando com isso. É bom me esconder para chorar? Tive vontade na hora. Então, a gente vai conversar um pouco sobre essa pressão também que tem acontecido nessa função paterna e materna. Já respondendo essa pergunta aqui, provavelmente é uma mãe, né? Não vou expor o nome da pessoa, mas entenda uma coisa. Inclusive, quando você chora na frente do seu filho, é um momento de você autorizar o seu filho a sentir e a experienciar as mesmas coisas que você está experienciando. É óbvio que a gente não vai se descabelar na frente da criança, a gente vai se recompor,
vai se ajustar e vai dizer à criança, inclusive, que é natural isso estar acontecendo, é uma situação que causa medo, aflição, mas que mesmo chorando e mesmo estando nessa posição mais frágil de vulnerabilidade, esse pai, essa mãe ainda continuam sendo faróis, pessoas suportivas para esses filhos, né? Então, não há problema nenhum em chorar, compartilhar com o seu filho suas angústias, óbvio, que na medida do possível vocês vão ajustando isso, até para a gente não criar uma situação super valorizada para a criança, que ainda não consegue fazer as elaborações que os adultos fazem, mas de uma certa maneira, gente, por favor, não tem que ficar nessa busca de uma parentalidade ideal, porque ela não existe. A gente tem uma parentalidade possível de ser executada e a gente vai fazendo alguns ajustes. Sempre quando eu presto consultoria para pais, para mudança, gerenciamento, né, da casa, de algumas atividades, é o que eu mais bato na tecla, né? A gente vê muito isso nas redes sociais e cursos, tentando direcionar os pais para esse caminho, e eu só peço que vocês tomem um pouco de cuidado com relação a isso, né? Então, existe esse modelo ideal aí, e também existe um outro lado da moeda, que são os pais que deixam correr solto, né? Então, assim, já que existe mesmo esse novo que se apresenta, Ruana falou que é uma situação inédita, eu vou deixar correr, porque, Ave Maria, meu filho não vai sofrer essa pressão. E aí deixa correr solto, as crianças acabam não tendo uma noção de limite, não tem uma noção de coletividade, e isso também é muito perigoso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente tem um efeito cadeia. A probabilidade de a gente ter um estilo parental suportivo na infância e a gente ter uma vida mais saudável em termos de cognição, em termos de psiquismo, quando a gente vai crescendo, é muito maior se a gente não tiver esses pais suportivos na infância, né? Sobretudo na primeira infância, ali que é um momento crucial para a gente. Então, para todas as pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas duas questões, que, de novo, tocam um pouco na coisa da polarização, né? Que a gente conversou um pouquinho antes. Então, antes de entrar mesmo nas recomendações, é importante que vocês tenham noção dessas discussões. E eu não sei se os pais também se sentem pressionados, se tiver algum pai, alguma mãe aí que se sinta, pode compartilhar com a gente. Eu acho que a questão da live é bem interessante, porque fica muito legal vocês fazerem perguntas, contribuírem de alguma forma. Isso aqui não é uma aula, não é uma palestra. Isso aqui é um compartilhamento de coisas que eu já passei por um lugar que talvez vocês ainda não tenham passado, porque eu sou profissional dessa área, né? Sim. E às vezes os pais aqui também trazem alguma situação que eu ainda não tenha visto, não tenha vivido. Bom, mas continuando, direcionando o discurso para os pais, a gente tem que tomar cuidado, nem tanto ir ao céu, nem tanto ir à terra. E aí eu separei 4 estratégias para os pais conseguirem manejar um pouquinho essa situação de estresse e de ansiedade que provavelmente eles estão vivendo. Porque, ora, eles têm que lidar com os seus sentimentos, suas emoções, gerenciamento de casa e uma série de coisas, né? Perspectiva do futuro, perspectiva financeira, enfim. E precisam também lidar com as demandas da criança, do adolescente, das pessoas que estão na casa. Então, primeiro, pai e mãe, se observe, e aqui eu também estou falando de configuração familiar diferente, 2 mães, 2 pais, vó, tá, gente? Então, quando eu disser pais, vocês entendam todos os tipos de família. Bom, uma coisa importante para a gente pensar é, primeiro, a curadoria da informação. Eu vou pedir para a Evelyn colocar aquela primeira fotinha, Evelyn, que eu mandei para você. Eu acho que não vai ficar completa, né? Como eu te falei, que fica aqui. Pronto, aí. Vai ficar um pouquinho em cima, deixa eu ver. Não consigo movimentar, mas eu acho Pode deixar aí. Gente, quem... Tá ótimo, amiga, obrigada. Quem não conseguir ler inglês, não tem problema. Podem jogar assim no Google, artigo sobre efeitos psicológicos da quarentena. O primeiro artigo que vai aparecer é um artigo da revista The Lancet, que é esse artigo aí que eu estou mostrando para vocês. Esse artigo é bem interessante porque foi uma revisão feita com mais de 3.000 artigos, com esses períodos de quarentena, né? Da H1N1, de outros tipos de gripe.
Enfim, os autores fizeram um compilado dessas informações e levantaram quais eram as principais sensações, as principais emoções desencadeadas a partir dessa experiência de você ficar isolado, de você ficar em sua casa, em quarentena. E também levantaram possíveis estratégias de enfrentamento. E é sobre essas estratégias que eu vou falar de uma maneira bem pontual. Eu separei as que eu identifiquei mais importantes para os pais. E aí depois, se vocês quiserem, leiam esse artigo, tentem traduzir. Ele não é muito difícil, né, de ser assimilado, não. Tá bom? Então, Evelyn, se quiser pode tirar daí. Era só para mostrar a vocês qual é a configuração do artigo quando vocês pesquisarem, né, se quiserem. Bem, primeira coisa, a gente precisa ter atenção, enquanto pai, enquanto mãe, que existem milhões de informações sobre o coronavírus no mundo. Muitas informações, informações verdadeiras e informações falsas. São as fake news. E a gente está na era das fake news, né? Sim. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para duas coisas. Cuidado com as informações que vocês recebem e se alimentam dessas informações. E cuidado com as informações que vocês replicam, que vocês compartilham. Primeiro, qual é a necessidade de o tempo inteiro, durante o meu dia, eu ficar acompanhando as situações do coronavírus pelo mundo? Isso seria funcional? Vai contribuir de que maneira para eu conseguir gerenciar melhor o meu dia a dia? Então, façam essa pergunta. Eu não vou dizer o quanto que vocês têm que ficar vendo as notícias, o quanto vocês têm que assimilar ou não. Vou deixar essa bola aí para vocês. Mas se façam essa pergunta, né? O quanto que isso é importante para que eu consiga gerenciar o meu dia, para que eu consiga resolver problemas no meu dia a dia, o quanto isso é funcional. E a segunda coisa gente, tem que tomar muito cuidado, às vezes a gente recebe de um grupo, até um grupo de trabalho mesmo, uma informação e compartilha sem saber a curadoria dessa informação, sem saber de onde ela veio. Hoje a gente tem uma forma de entender que aquela produção de conteúdo já foi repassada, porque a atualização do WhatsApp é dizer encaminhamento, né? Sim. Que a gente compartilha. Mas a gente não sabe de onde vem. Então, a gente precisa pesquisar. Se deu vontade de replicar uma informação, primeira coisa que eu tenho que fazer é replicar? Não. Eu tenho que pesquisar sobre essa informação. Então, cuidado, porque vocês podem estar participando de um ciclo de compartilhamento de fake news e vocês não estão nem sabendo, né? E isso gera muita ansiedade. Nesse artigo que eu mostrei para vocês, tem uma taxa grande de ansiedade, de depressão, de estresse, a partir dessa alimentação que o tempo inteiro a gente tem com as notícias do coronavírus. Hoje mesmo eu estava fazendo umas pesquisas para implementar a live e apareceu uma propaganda da UOL, dizendo que se eu clicasse e cadastrasse meu e-mail, eu ia receber 24 horas por dia atualizações sobre o coronavírus no mundo. Aí eu fiquei me perguntando, para que isso na minha vida? Né? O que isso vai contribuir para que eu tenha uma tomada de decisão mais assertiva? Né? Uma tomada de decisão, assim, sair um pouco do psicologês. Uma tomada de decisão mais correta, com mais sucesso? Nenhum. A não ser que seja um artigo sobre, ou uma notícia, né, sobre higiene, sobre cuidados com os deliveries que a gente pede, sobre cuidados quando a gente vai na rua, sobre cuidados com a nossa higiene pessoal. Isso modifica a nossa vida, isso altera o nosso funcionamento. Então, sobre isso eu tenho que me informar. Mas as outras coisas, qual é o real motivo dessas informações? Né? Então, eu deixo para vocês pensarem a respeito disso. Segunda coisa, nunca se viveu tanto colado com as mesmas pessoas como a gente está vivendo agora. Né? Para algumas famílias isso é terrível. Então a gente tem duas características importantes para esse tópico que eu denominei que é a segunda estratégia, é cuidar das relações, né? Manejar as relações. Um tópico é a intensidade do convívio. A gente passa 24 horas por dia com aquelas pessoas dentro da nossa casa. Mesmo que a gente, em outros dias, né, tente fazer outras coisas, em outros cômodos da casa,
a gente tem uma segunda configuração, que é a limitação de contato com outras pessoas. A gente tem uma restrição, o que é muito diferente. Eu posso ser caseira, você pode ser caseira, preferir estar em casa do que estar na rua, mas ninguém ainda tinha limitado o seu acesso à rua. Agora as pessoas dizem, você não pode sair. Então isso muda totalmente a configuração da nossa cognição. Eu não posso sair, aí a gente tem crise de ansiedade, a gente tem vários sintomas que vão direcionar a gente para pensar, eu estou me sentindo muito ansioso, tá uma ansiedade fora daquilo que é tipo, que a gente aprendeu ontem um pouquinho também, né, da diferença do que é uma ansiedade natural, que é uma ansiedade já patológica. Então, tenham cuidado com o compartilhamento de informações, com o recebimento das informações. Vocês vão ter que entender que vão ter que manejar as relações, então, em alguma maneira, a gente vai ter que ser um pouco mais flexível, um pouco mais atento às produções de conteúdo que a gente faz, o que a gente fala. Se antes a gente pensava e contava até 10 para falar alguma coisa para alguém da família, hoje a gente vai ter que contar até 20, até 30, porque a gente está numa situação diferente, inédita, como eu disse no início, e a gente precisa manejar as nossas relações de uma maneira saudável, né? A terceira coisa é ter uma rede de apoio. Isso é super importante. Mesmo a gente estando fisicamente longe das pessoas, a gente precisa ter uma rede de apoio. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Eu só vou reforçar que o que você falou no segundo ponto, né, essa questão das relações. Amanhã a gente vai estar falando sobre isso. Diretamente sobre isso. A live amanhã será sobre essas relações. Como ficam as relações em casa, 24 horas, todo mundo junto. Então, só para lembrar o pessoal aí que se tiver interesse nesse tema, amanhã a gente vai estar falando sobre isso aqui, no mesmo horário. Super importante, né? Porque talvez essa seja uma das grandes problemáticas para a gente estar lidando. A gente nunca viveu tão perto o tempo inteiro com as pessoas como a gente está vivendo nesse tempo de quarentena, né? A terceira estratégia é pai, mãe, tenham uma rede de apoio, né? Uma rede suportiva, de compartilhamento. Existem muitos pais e mães que têm grupo no WhatsApp com outros pais, com outras mães. Isso é muito saudável para a cognição de vocês, para o psiquismo de vocês. Eu reforço, sugiro que vocês entrem nesses grupos, que vocês estejam ali compartilhando ideias, mas entendendo que não existe um modelo perfeito de parentalidade. Cada um de vocês faz o que é possível, né? É claro que a gente tem aquilo que é na literatura perfeito, mas a gente não alcança isso, a gente vai ajustando a nossa casa, a nossa rotina, vai aprendendo coisas, descartando outras que já não são mais interessantes, a gente já sabe que não é o mais assertivo para as nossas crianças, mas não existe um estilo parental perfeito. Essa rede de apoio vai auxiliar vocês a oxigenar um pouco o cérebro também, né? Se você está convivendo direto com aquelas pessoas dentro de casa e você tem um grupo de apoio que é diferente dessas pessoas, isso é maravilhoso. Porque você dá uma respirada, troca ideia diferente, compartilha angústia. E isso é muito, muito importante, muito proveitoso. E quarta e última coisa, para o pai, para a mãe, né, para as figuras de referência, planejamento de rotina. Eu vou falar sobre rotina para criança, mas o planejamento de rotina tem que começar pelas figuras de referência. É impossível que eu, como uma figura de referência, peça algo para a minha criança que eu não esteja executando. A primeira coisa que a minha criança vai sinalizar é, mas você não está fazendo. Essa é a primeira coisa que vai acontecer. E além disso, dessa sinalização da criança, né, para além disso, é interessante que vocês tenham um planejamento de rotina para fazer o dia a dia de vocês ser um pouco menos estressante. Se é uma situação inédita, se é uma situação por si só já estressante, a gente tem que tentar estratégias para reduzir essa ansiedade e esse nível de estresse. Então, planejem a rotina de vocês, tarefas que vocês desejam executar, tarefas que não têm a ver com cuidar da casa, tarefas de prazer também, né? Fazer um alongamento, assistir um filme que gosta, separe um tempo para ler um livro, faça o que você achar interessante. Não vou aqui dizer, tem que ler 50 livros se você não lia isso antes, né? Vai fazer o que você gosta, né?
Se você gosta da novela, vá assistir sua novela. Se você gosta de um documentário Netflix, vá assistir. Você joga um videogame, vá jogar. Agora, tente fazer duas coisas no seu planejamento de rotina, que é separar um tempo para atividades que lhe gera prazer, que você pode executar essas atividades sozinha ou sozinho, mas também separe tempo para um compartilhamento de atividades prazerosas com outros membros da família. Porque não adianta nada, gente, cada um de nós pegar o nosso eletrônico, trancar o quarto e conviver 24 horas por dia assim. A gente não está aprendendo nada com essa experiência de quarentena, né? Então, a coisa interessante é a gente tentar tirar um aprendizado desses eventos. Então, essas são as 4 dicas para os pais. Os pais precisam estar bem para que consigam auxiliar os seus filhos a passarem por essa situação. Se o filho perguntar, tá difícil, meu pai, não quero ir para a rua, né? Que me perguntaram isso aqui. Se uma criança quiser ir para a rua, como é que os pais podem falar sobre esse impedimento de não ir, né? Gente, o pai e a mãe devem conversar com seu filho. Primeira coisa é o acolhimento. Eu entendo o que você está falando, eu sei que é difícil para você e é difícil para mim também. Eu trabalho na rua, eu passo boa parte do meu tempo na rua e eu estou sofrendo com isso, meu filho, mas a gente está passando isso aqui juntos. Vamos tentar alguma estratégia para isso não ser tão difícil para a gente? Nada de dizer para a criança a mesma coisa que a gente costuma dizer quando vão dar vacina na criança, né? Não vai doer, não. E a criança vai, recebe a vacina e sente que doeu. Então, a gente precisa ser verdadeiro com a criança, obviamente utilizando uma linguagem que não seja uma linguagem adultocêntrica. Você não vai bater esse papo com a criança do mesmo jeito que a gente está conversando aqui. Você vai tentar ajustar sua linguagem para que essa criança consiga compreender à medida que você vá compartilhando com ela, né? Então, é interessante que os pais se cuidem. Tem uma analogia bem interessante que é da máscara de oxigênio da aeronave. Toda vez que a gente entra numa aeronave e a gente observa no letreiro, né, se houver alguma situação de pane na aeronave, se a gente perder oxigenação ali dentro, enfim, algumas máscaras vão cair do teto da aeronave. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Pegar aquela máscara e colocar na gente. Depois, a gente ajuda a pessoa que está ao lado. E é assim com o pai e com a mãe. O pai e a mãe primeiro precisam se cuidar, para depois cuidar de seus filhos. Uma coisa aqui, se não estiver dando conta de se cuidar, mesmo com essas estratégias sozinho, não tem problema. Vocês podem pedir auxílio de profissional. A gente tem agora, nesse tempo de quarentena, a psicologia abriu um leque maior de possibilidades de atendimento online. Vocês podem estar contratando profissionais para orientá-los e vocês também podem entrar em psicoterapia online. Se para vocês está sendo difícil, identifiquem essa dificuldade, se percebam nessa dificuldade e peçam ajuda, né? Isso não é demérito para ninguém, pelo contrário, isso é uma ação muito inteligente de autoconhecimento e isso sinaliza que vocês conseguem se perceber. Então, se estiver difícil, se apertar muito e sozinho você não está dando conta, procura ajuda do profissional. E aí, agora a gente vai entrar nas estratégias para auxiliar as crianças, né? Depois dessa conversa aí direcionada para os pais. Primeiro, narrativa. Quem tiver pergunta também pode ir mandando aí nos comentários ou na caixinha de pergunta aqui do lado que a gente vai... Eu anotei aqui as 4 perguntas que eu achei mais interessantes que fizeram lá no meu Insta, e aí eu já respondi 2, viu? Mas vamos continuando. Narrativas. Como é que a gente explica para a nossa criança, Ruana, essa situação tão complexa que é o coronavírus? A gente utiliza narrativas. O que são narrativas? São histórias, são conversas, né? A narrativa, ela é protetiva. Ela nos auxilia a elaborar as coisas do dia a dia. Todas as vezes que a gente lê alguma coisa e elabora melhor aquele assunto, a primeira eureka, o primeiro insight que a gente tem isso tem a ver um pouco com a minha vida, viu? Parece que essa escritora aqui estava escrevendo para mim
a primeira sensação que a gente tem é essa. E com a criança, óbvio que não é com essa medida que acontece com o adulto, isso também é possível de acontecer, né? Eu vi um vídeo muito interessante correndo pela internet, uma família tentando explicar para uma criança qual era o poder da higienização nesse tempo de coronavírus, né? E aí tem num pratinho, não sei se todo mundo viu isso, tinha uma pimenta lá raladinha, e quando a criança não lavava a mão, colocava o dedo, essa pimenta segurava no dedinho dela, e quando ela lavava as mãos, higienizava e colocava o dedo naquele recipiente com a pimentinha, era como se a pimentinha fosse saindo de perto do dedo dela, né? E as pessoas explicando para aquela criança, olha, é assim que acontece com o coronavírus, aqui é o vírus, e etc, etc. Isso é muito interessante para que a criança consiga perceber, no mundo da criança, o que é que ela pode fazer enquanto criança, né? A gente não vai exigir um comportamento adulto de uma criança, a gente não vai exigir um comportamento adolescente de uma criança. A gente vai tentar fazer com que essa criança tenha comportamento de criança. E é uma outra coisa que acontece muito na contemporaneidade. A gente lota a agenda dos nossos filhos, das nossas crianças, e a gente conduz essas crianças num ritmo muito acelerado que elas nem parecem mais crianças. Porque ela vai para fono, para TO, ela vai para intervenção neuropsicológica, ela vai para o reforço escolar, ela vai para a escola, ela tem grupo de matemática, ela tem artes, ela tem um monte de coisa para fazer. Essa criança não tem o tempo da ociosidade, essa criança não tem um tempo criativo, porque o tempo inteiro ela tem uma agenda de adulto. Então, uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é com isso, né? Então, as narrativas, elas são bem interessantes, porque a gente pode trabalhar algumas questões de elaboração mesmo, e eu queria que a Evelyn colocasse aí aquela segunda figura que eu mandei para ela. Pronto, aí. Tá lá no meu Insta. É um grupo de saúde parental, perinatal, perdão, da Argentina, né? Esse grupo é encabeçado por uma psicóloga chamada Guadalupe Canto, e ela resolveu criar uma narrativa, e essa é a narrativa: o escudo protetor contra o rei vírus, né? É um conto que vem dizendo um pouco sobre a história de um rei que se chama Vírus e tenta ocupar o mundo. Ele quer fazer o reinado dele, o mundo. Então ele vai tentando ganhar esses territórios, infectando pessoas. Só que existe um grupo de crianças que tenta, de uma maneira muito interessante, através de higienização, de conversa mesmo, modificar um pouco essa história e fazer com que esse rei vírus não consiga ocupar muito a Terra. E uma das estratégias que as crianças têm, além de se higienizar melhor, é ficar em casa, que é exatamente esse escudo protetor. Então, isso é muito interessante para a gente explicar para a criança, né? Uma situação tão complexa para a gente, enquanto adulto, entender, porque a nossa referência é muito interessante no nosso psiquismo. A gente é autocentrado, a gente pensa muito na gente, nos nossos problemas, que a gente vai perder dinheiro, que a gente vai perder saúde. A gente pensa pouco no coletivo, somos muito autocentrados. E, por um outro lado, a gente faz a nossa subjetivação através do outro. Eu só consigo dizer que eu sou eu a partir de uma referência do outro. Eu olho para o outro e digo, eu não sou Evelyn, eu sou Ruana. Então eu preciso de Evelyn para me subjetivar. Mas olha que interessante, mesmo tendo toda essa complexidade que a nossa cognição faz, né, que o nosso psiquismo faz, eu não penso primeiro em Evelyn. Eu autocentro o meu conceito em mim. Eu penso em mim. E depois é que, a depender das minhas elaborações, é que eu vou pensar Evelyn. Então, nunca foi tão complexo uma discussão sobre pensar no outro, sobre coletividade, sobre ser gentil, sobre empatia. Nunca se pensou tanto como nesse momento. Isso é muito importante para a gente enquanto adulto e para as crianças isso é fundamental. Então, as narrativas, elas não têm que ser adultocêntricas, tem que ser uma narrativa direcionada para a criança, mas existem alguns elementos com relação ao coronavírus que precisam entrar.
A Guadalupe colocou a higienização. Esse é um elemento primordial. A gente está falando de prevenção de saúde, né? Uma outra coisa que elas colocaram, a equipe dela colocou no conto, sobre esse escudo protetor que é você ficar em casa, que é você pensar no coletivo. Essa experiência do coletivo é interessante que a criança tenha. Porque senão a criança vai dizer assim, não, eu não vou ficar em casa não. Não tô nem aí, minha mãe, para o meu coleguinha, não. Eu não tô doente. Eu não sou idosinha, né? Que é o grupo de risco, eu não sou velhinha. Eu posso ir pra escola. Então a gente... Velhinho lá. Isso. Exatamente. Então a gente precisa, dentro dessas narrativas que a gente vai construindo para as crianças e conversando com as crianças sobre isso, inserir esses elementos que são primordiais para a gente ter uma vida mais saudável, né, em coletividade. Bom, isso é importante, mas se vocês não derem conta de construir essa narrativa, a Guadalupe, ela disponibilizou esse conto para domínio público em vários idiomas, inclusive para o português. Lá no meu Insta eu coloquei um feed com o endereço dela, vocês podem clicar lá no endereço dela e podem baixar, vai remeter vocês para um link e vocês podem baixar esse conto e de alguma maneira ele pode contribuir para que vocês falem um pouco sobre o coronavírus, sobre esse momento difícil para a coletividade com as crianças. Importante dizer que vocês não devem falar. Vocês escolhem momentos para conversar. E numa conversa, a gente para e ouve o que o outro tem a dizer. Ouçam as crianças. Elas são crianças e emitem opiniões. É importante que vocês parem e que vocês tentem entender como é que essa criança está elaborando toda essa situação. Então, cuidado para a gente também não ficar nessa referência de que é adulto e sabe mais do que é criança e querer dar palestra para a criança, ao invés de estar conversando com ela a respeito de algo de saúde pública, né? De ordem de saúde pública. Então, é importante que a gente converse e que compartilhe com elas. Segunda coisa, não menos importante, é a gente pensar numa rotina para a criança. Isso daqui é muito, muito, muito importante. A gente tem algumas coisas bem específicas para discutir. Primeiro, a rotina que a criança tem de 7 da manhã até meio-dia, 1 hora, que ela vai para a escola e só volta para casa 12:30, é impossível, ouçam bem, é impossível da gente reproduzir dentro de casa. Por diversos motivos. O que a gente chama em psicologia de contingências, né? A gente tem algumas variáveis no nosso ambiente que não dá para a gente controlar, né? Enquanto adultos, a gente não controla. Imagine enquanto crianças que ainda estamos aprendendo sobre esse controle do ambiente, a gente também não vai controlar. Então, uma coisa interessante para a gente colocar na rotina é o procedimento de estudar. Eu percebo que as escolas têm feito aulas remotas, né, utilizado videoaula. Isso é maravilhoso porque a gente tenta simular um pouco dessa rotina que a criança tinha na quarentena dela, mas a gente não copia essa rotina, a gente simula, que é bem diferente. Então, cuidado, pai e mãe, para vocês não estarem requerendo da criança de vocês a mesma rotina que ela tinha na escola. Porque as pessoas que estão na casa dela não são as pessoas da escola. As interações que ela tem com as pessoas da escola não são as interações que elas vão ter com as pessoas em casa. Então, a gente precisa estar atento para isso. Eu queria que a Evelyn colocasse aí a terceira imagem que eu mandei para ela. Ficou bem... Não tem como mexer. Tem problema não. Vou tentar explicar. Eu fiz rapidinho no Word mesmo. Quando eu faço consultoria para... Eu posso disponibilizar depois nos stories para quem tiver interesse. Pronto. Alguma coisa assim. Pronto. Quando eu faço consultoria para pais, para a gente organizar e ajustar a rotina da criança, é óbvio, gente, que eu considero a idade da criança, eu considero a dinâmica daquela casa, eu considero o quanto de atividades a criança desenvolve, se ela participa de alguma
alguma atividade de intervenção, por exemplo, né? Aqui eu só soltei um exemplo para vocês entenderem como é que funciona essa organização, né? De uma criança, mais ou menos com seus 9, 10 anos de idade, eu fiz uma organização de 30 em 30 minutos. A gente pode fazer uma organização diferente, porque todas essas informações, elas precisam ser padronizadas de acordo com essa criança. A gente não cria um modelo e reproduz para todo mundo de jeito nenhum. A gente precisa entender qual é a dinâmica dessa criança, de sua casa, e tentar fazer da melhor forma possível essa agenda, né? Essa é uma agenda simulada de um turno para a criança. Então, vejam, ó, tem a parte de higienização que está em azul, tá vendo? Para todos os dias da semana eu coloquei. Depois a criança já vai tomar o café da manhã. O pai e a mãe pode, nesse momento de higienização, já inserir, de uma maneira lúdica, a situação do coronavírus, o quão importante é a gente higienizar, né? Enquanto a criança está escovando seus dentes, enquanto a criança toma banho, esse é um momento de troca familiar. Olha a importância do pai, da mãe, né? Das pessoas de referência, também terem um planejamento de suas agendas. Porque se elas não tiverem, elas não vão conseguir supervisionar as ações da criança. E todas essas coisas que estão aí na agenda da criança precisam ser supervisionadas pelo adulto. A gente não vai soltar a criança lá de qualquer jeito para que ela cumpra essas tarefas, né? A gente vai, de uma maneira muito responsável, supervisioná-las. A criança toma um café, depois ela se troca, enfim, vai fazer a tarefinha da escola dela, depois ela tem um momento livre para fazer o que ela quiser. A gente tem que ter um momento livre na nossa agenda para a gente, inclusive, não fazer nada, que é fazer alguma coisa, né? Dormir, não fazer absolutamente nada. Depois um lanche, depois volta para a tarefa da escola. A maioria das crianças tem uma dificuldade de ficar essa 1 hora todinha estudando, então é interessante que a gente quebre os tempos, né? E essa quebra de tempo depende muito de que criança eu estou falando. Tem crianças que têm um time para estudar de 20 minutos, então de 20 em 20 minutos eu coloco as tarefas para elas fazerem. Tem crianças que se desorganizam se a gente fizer isso. Elas precisam fazer direto, né? Então, de novo, a importância da gente personalizar as agendas em virtude de cada criança, né, diferente da outra, né? A gente tem um jogo com mediação. Uma outra pergunta aqui que eu recebi é: quais jogos podem ser desenvolvidos com as crianças? Gente, primeira coisa, qual o jogo que a criança quer? Porque a gente tem que tomar cuidado para a gente não, de uma posição muito pedagógica, dizer o que a criança tem que fazer. Olha, você não vai ficar na tecnologia o tempo inteiro, não. Só vai jogar jogo de tabuleiro. Cuidado com isso. A criança joga jogo de tabuleiro, gosta dessa experiência. Se não, a gente vai inserindo aos poucos, né? A gente não vai tirar o eletrônico de vez. Então, a gente vai, de uma maneira muito cuidadosa, fazendo ela experienciar outros momentos de jogo. E é um jogo com mediação. É um momento da família estar em interação. Não um jogo sozinho. É um jogo mediado por alguém. Depois essa criança tem a tarefinha da escola para fazer. E depois algo fundamental é a atividade em casa. Essas crianças precisam entender a importância de cooperar em casa, de colaborar em casa. Óbvio que você vai destinar a essa criança uma tarefa em relação à idade dela, né, gente? A gente precisa ser responsável nesse sentido. Se a criança tem 9 anos, ela arruma a cama dela, certo? Ela limpa o armário dela, ela consegue passar ali um paninho, ó, do rack. E isso não cai em mão de ninguém. Isso é super importante para a gente entender sobre o coletivo, para a gente entender sobre o limite do outro, sobre o meu limite, para a gente entender sobre manutenção das nossas coisas, manutenção do nosso ambiente. A gente tem muita pesquisa evidenciando que quanto mais o nosso ambiente é organizado, a nossa cognição também se organiza a partir desse ambiente, né? Que a gente se sente um pouco mais organizado e vai tentando replicar isso para outras coisas. Isso eu não estou falando de tarefa para menina e tarefa para menino. Todo mundo faz tudo dentro de casa. É mais uma coisa importante para a gente discutir, né? Com criança isso já é importante a gente fazer. Papéis sociais, né? O que é essa história de que a mulher lava a casa e o homem fica esperando
as coisas acontecerem. Não é assim. A gente tem que inserir para essas crianças a possibilidade de pensar que eu posso cooperar enquanto menino e posso cooperar enquanto menina. Isso é importante porque quando existe um momento de aflição mundial, como o momento do coronavírus, os homens e as mulheres conseguem entender dentro de casa que é possível cooperar uns com os outros e que não existe tarefa pré-determinada por gênero. Isso não existe. Mas a gente aprendeu isso porque a gente tem uma estrutura histórica para aprender sobre isso, né? Então é o momento da gente tentar ensinar isso para as crianças, a cooperar, a colaborar, a gerir bem a casa, né? A tentar auxiliar as pessoas. Isso é um gesto muito importante e que pode ter frutos bem interessantes quando essa criança vai crescendo, né? Se transforma numa adolescente e depois entra na fase de adultez. A gente tem um momento livre que a criança vai fazer o que ela quiser, né? O que ela quiser dentro, óbvio, de um leque de possibilidades. Tudo isso aqui a gente vai fazendo de uma maneira muito específica. Eu coloquei de uma maneira ampla, só para vocês entenderem um pouco como é que funciona, né? A gente tem mais um momento de higiene, almoço e um descanso. Então, é mais ou menos nessa configuração que a gente vai tentando elaborar essa agenda da criança nesses dias de quarentena, né? É interessante a gente pensar, pode tirar, viu, amiga, daí? É interessante a gente pensar que todas essas coisas sofrem uma variação de idade, sofrem uma variação da dinâmica da casa que essa criança está inserida. Então, a gente discute toda essa rotina com a criança, a depender do nível de idade, né? Do nível de desenvolvimento que essa criança está. A gente não faz esse quadro, a gente faz um quadro lúdico, a gente vai auxiliando a criança, leva ela para, quando terminar uma tarefa, retirar a imagem que está ali, por exemplo. Vai lavar as mãos, aí tem uma imagenzinha no quadro lúdico da criança. Terminou de lavar as mãos, vamos pegar essa figura, vamos guardar porque você já cumpriu essa tarefa. Isso auxilia a criança a manejar ansiedade, estresse, a criança se antecipa porque já sabe que cumpriu aquilo. Então é interessante que a gente vá fazendo alguns ajustamentos de acordo com a idade, de acordo com a dinâmica também da família. Então, de uma maneira geral, são essas contribuições que eu pensei em fazer para vocês, né? Vocês que são pais, são mães, e vocês que de alguma maneira precisam lidar com as crianças. Eu não sei como é que tá o tempo aí, Evelyn que controla isso. Provavelmente daqui a pouquinho ela cai, porque já vai fazer 1 hora. Mas se cair, não tem Pronto. problema que a gente reabre. Gente, quem tiver pergunta, fica à vontade para mandar, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Não, já respondi tudo. Já, faça. A gente vê que muitos pais utilizam sistemas de recompensa, né? Com as crianças, às vezes. O que você ia dizer sobre isso? Assim, você vai fazer isso, se você fizer isso, eu vou te dar isso. Se você fizer isso, eu vou deixar você fazer isso. O que você ia dizer, assim, sobre esse comportamento? Bom, a gente precisa, primeiro de tudo, tomar cuidado com isso. O sistema de recompensa funciona, mas a gente precisa modular esse sistema de recompensa a depender da criança que eu estou lidando, né? O ideal seria a gente primeiro fazer uma avaliação dessa criança para entender quais são as recompensas que reforçam o comportamento nessa criança e as recompensas que não reforçam. Não adianta, por exemplo, uma criança com TDAH. Vou dar um exemplo aqui. Para essa criança com TDAH, dizer assim para ela, olha... Vou só falar pro pessoal o que é TDAH, porque pela sigla algumas pessoas podem não entender. Não entender. É um transtorno, gente, de déficit de atenção e hiperatividade. Tem a ver com o funcionamento de impulsividade, de hiperatividade, que não é típico para a idade daquela criança, né? E tem que funcionar em mais de 2 ambientes, tá? Bom, então, traduzindo, né? Quando a gente fala para uma criança com TDAH assim, olha, Juana, se você fizer isso aqui que eu estou pedindo a você, você limpar o seu quarto, quando você terminar, eu vou lhe dar esse chocolate. Não faça isso, não. Porque o grande problema de Juana é conseguir postergar a recompensa. O que é postergar? É você parar e falar, eu vou fazer as minhas coisas
e eu entendo que eu não vou receber recompensa agora, que eu só recebo assim que eu terminar. Entenderam? Então, se essa criança não funciona dessa maneira e a gente quer que essa criança aprenda também a funcionar dessa maneira, a gente vai inserindo essas postergações de reforço aos poucos. A gente não faz isso de vez, né? Então é importante que a gente primeiro entenda que criança é essa que eu estou falando. Segundo, a gente precisa tomar cuidado também para não achar que todos os comportamentos merecem reforço. Alguns comportamentos são de ordem da obrigação mesmo, e eles não precisam ser reforçados, né? É importante que os pais sejam orientados quais tipos de comportamentos são esses com relação à realidade da criança. E a gente também tem que pensar em, eu estou exigindo da minha criança uma execução de comportamento de uma criança, ou eu estou exigindo da minha criança um comportamento de uma adolescente ou de uma criança mais velha do que ela. Porque também é algo que acontece, né? Eu amadureci precocemente, isso aconteceu comigo e eu nunca tive problema nenhum psicológico. A gente precisa tomar bastante cuidado com essas coisas, né? Que vão acontecendo no dia a dia, a gente se atropela e acaba pedindo das crianças. Então, a resposta seria ter cautela nesse primeiro momento, avaliar que criança é essa, ver se essa criança tem alguma alteração neurodesenvolvimental, como eu falei, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quais são os comportamentos que podem ser reforçados para essa criança, né? Quais são os da ordem da obrigação mesmo, da rotina da criança, e quais não são, para a gente não ficar à torta direito reforçando aquilo que a gente não precisa estar reforçando. E deixando de reforçar aquilo que é importante, né? Às vezes é muito difícil os pais reconhecerem quando as crianças conseguem executar alguma coisa que para elas é muito difícil, mas que para o pai e para a mãe é super fácil, e elas queixam na intervenção. Elas falam, tia, né? Que chamam de tia, viu, gente? Tia, eu consegui estudar os 20 minutos que eu nunca tinha conseguido, sem mexer no celular. Quando eu terminei, meu pai e minha mãe me disse, é sua obrigação. Aí a gente precisa tomar cuidado, porque a orientação de pais precisa entrar para tentar ver o que está acontecendo com essa dinâmica e o porquê que esse comportamento desse pai e dessa mãe apareceu, né? Então, de uma maneira geral, é isso. Muito interessante. Obrigada por responder a minha pergunta. Gente, eu acho que a live vai cair. Mas só deixando avisado que se cair eu abro de novo, tá? Porque tá aparecendo pergunta aqui. Eu vou até tirar um print aqui dessas perguntas. Porque aí, se cair, eu vou estar com as perguntas salvas. O que orienta sobre o castigo, que geralmente é o reforço negativo? São essas perguntas. Vai cair e a gente não vai conseguir responder nessa live aqui. Tá. E tem uma outra pessoa falando que deixa no celular, faça atividade da escola. Ela tá dando um relato dela, que ela deixa a criança no celular, que faz atividade da escola e fica interagindo com brincadeiras e comidas diferentes. Eu acredito que nesse tempo, né, de quarentena. O que orienta sobre o castigo, que geralmente é o reforço negativo. Ela tá te perguntando o que você orienta nesse sentido. Respondo agora ou na outra live? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar pra ela não cair no meio da resposta. E abro Certo. Pronto. E aí você me solicita de novo pra entrar. Gente, eu vou fechar a live e vou abrir novamente, porque senão ela vai cair de qualquer jeito, tá? Aí você solicita pra entrar de novo. Vamos lá. Oi, voltamos. Voltamos. A gente tá aqui com a Ruana falando sobre a saúde mental das crianças nessa época de pandemia. A nossa live teve que ser fechada para abrir de novo, então a gente vai dar continuidade àquilo que a gente tava falando, tá? É só pra evitar, eu só fechei pra evitar de fechar no meio da resposta dela e todo mundo ficar perdido sobre o que aconteceu. Vou aguardar ela solicitar aqui novamente. Oi, gente, voltei. Tô aguardando aqui.
Vou só aguardar ela solicitar aqui de novo pra entrar. E aí a gente retoma. Quem já tiver pergunta também, já pode ir mandando aqui, que a gente vai passando pra ela, tá? E aí ela pode ir respondendo. Quem tem criança em casa, quer fazer pergunta. Aí ela já acabou de entrar aqui. Tô aceitando, hein? Oi, gente. A gente tá voltando. Oi. Deixa eu silenciar aqui o Eu não celular. sei se a Pronto. pessoa que perguntou tá aqui ainda. Já tá aqui. Deixa eu só ver. Hum, Não sei se a pessoa que perguntou já voltou. Tá aqui. Oi, Vivi. Oi. Oi, Eli. Na verdade, eu não lembro quem foi que perguntou. Quem fez a pergunta tá aí, gente? tô vendo minhas alunas entrando aí. Eu tô vendo um monte de gente Fala, com esse Bia, aqui. Neto. Amiga, mas você pode também falando sobre o que a outra moça falou. Eu acho que foi Dri que falou. Ela falou um pouco da rotina dela, né? O que ela tá fazendo nesse momento. De deixar no celular, fazer atividade. Beijo, Yolanda. Aluna. Sim. As alunas ficam todas aqui babando a pró. Ela tava falando sobre a rotina dela, né? Sobre o que ela tá fazendo. Que ela disse que deixa no celular, tem um momento de fazer atividade da escola, que tá Como é o introduzindo. nome dela? Eu acho que é Adriele. Acho que foi ela que perguntou. Dri, se você puder colocar de novo, vai ser bom, porque aí a gente vai poder ver Sim. aqui. Gente, eu entendo que a live é um momento muito importante para a gente compartilhar coisas e, de alguma maneira, tentar criar essa rede de apoio que eu disse na live anterior, que ela é importante para todo adulto ter, né? Quem lida com criança, de uma maneira geral. Mas não existe uma receita de bolo. Então, assim, Dri, eu não sei a sua dinâmica de sua família, não sei a idade de seu filho ou sua filha. Eu não sei como é essa estratégia que você está utilizando, mas de uma coisa eu sei. A gente precisa entender que eletrônico, ele não deve ser dado à criança de qualquer idade. E a gente não pode dar um eletrônico o tempo inteiro para a criança. A gente tem uma curadoria muito importante. Se vocês quiserem, eu vou ver se eu baixo aqui para o celular e mando até para a Evelyn, que ela também pode compartilhar o link no Insta dela. A gente tem uma organização de momentos que são permitidos para as faixas etárias dentro da infância terem contato com o eletrônico, né? Por exemplo, crianças de 2 anos não deveriam entrar em contato com o eletrônico. E a gente vê, inclusive, crianças menores de 2 anos assistindo desenho e várias coisas acontecem, né? E existe uma produção de conteúdo muito forte direcionada para essas crianças, que capturam a atenção dessas crianças, e isso não é saudável para a cognição delas. Então, para início de conversa, a gente tem que entender quantos anos tem o seu filho, quantos anos... Tem 5 anos. Ela falou de novo, deixo ele no celular, faço atividade da escola, faço comidas diferentes. Ele tem 5 anos. E a Vanessa tá aqui falando que perdeu a resposta. Vanessa, não, a gente não respondeu sua pergunta ainda. A gente tava aguardando você voltar. Fica tranquila. Oi, Van. Van é colega do mestrado. Um beijo, Van. Obrigada por prestigiar. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, 5 anos, né? O quanto de tempo que essa criança fica com esse eletrônico. Então, a gente precisa inicialmente pensar a respeito disso. Depois, a gente tem que pensar o quanto que as atividades que essa criança executa são diversificadas. O mais interessante para qualquer criança, qualquer adolescente, não é o tipo de tarefa, são as possibilidades que a gente apresenta para essas pessoas, né? O leque de possibilidades.
Eu posso dar um eletrônico a depender da idade dela. Eu vou compartilhar com vocês como é para cada faixa etária, né? O tempo que precisa ficar, qual é o tipo de eletrônico que pode ter contato. Depois disto, eu preciso pensar em uma atividade que não esteja pautada apenas no eletrônico. Eu preciso possibilitar essa criança outras coisas que não sejam tela de computador, que não sejam tela de celular, que não sejam videogame, né? Então a gente sempre vai tentar buscar esse equilíbrio sobre essas coisas. E assim, como é que a gente entrega para uma criança um eletrônico e não entende sobre a elaboração daquela criança com aquele artefato? Não é simplesmente entregar para ela e sair para fazer outras coisas, porque senão, quer queira, quer não, a gente está fazendo desse eletrônico a muleta. Talvez a gente não tenha uma babá, por exemplo, né? Uma pessoa que ajude ali no dia a dia, mas a gente tem um eletrônico. Então essa criança fica ali capturada e fica quietinha. Então a gente tem que tomar cuidado para não transformar o eletrônico, que pode ser um artefato muito interessante para a gente fazer intervenção com crianças, inclusive. Eu na clínica faço intervenção com jogos com as minhas crianças, jogos eletrônicos. Faço avaliação também pautada nisso, então eu utilizo isso de uma maneira funcional. Os pais também podem utilizar. Mas para que a gente faça isso, a gente precisa apresentar esse leque de informações para a criança e tomar cuidado para não transformar o eletrônico em uma muleta. Né? Deixar essa criança lá e fazendo outras coisas, porque a gente não está tendo aprendizagem ali, né? Interação a gente não está percebendo. A gente só consegue colocar a criança para ficar quietinha. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E também tomar cuidado com uma outra coisa que eu acho que acontece, Evelyn, bastante, é demonizar os eletrônicos, né? Hoje a gente vê, assim, isso acontecer bastante. Eu acho que, inclusive, é pauta para uma outra discussão. Eu que pesquiso sobre isso, sei o quanto que a gente ouve de que videogame é ruim, que o videogame faz as pessoas serem agressivas, e a gente tem uma série de coisas nesse sentido. E é importante que as pessoas entendam que não existe evidência científica nenhuma que sustente isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas reproduções de conteúdo. Lembra que eu falei sobre a curadoria das informações que a gente recebe no Zap, que a gente compartilha? Essas são outras informações, né, que a gente chama de neuromitos, que são informações que não têm nenhuma evidência científica, mas que elas acabam colando no nosso ouvido e ficando, né? Sim. Vamos responder a pergunta da Vanessa, que perguntou sobre o castigo. Bom, Van, a gente precisa entender que modificação de conduta não precisa estar condicionada à punição. Modificação de conduta não precisa estar condicionada à punição. A gente, infelizmente, aprendeu assim. Nossos modelos parentais geralmente foram modelos que também aprenderam nessa perspectiva de que eu puno e ela consegue aprender. Eu aplico uma punição e ela consegue uma extinção daquele determinado comportamento. A gente tem uma vertente diferente dentro da psicologia para tentar auxiliar os pais, que é o que a gente chama de psicologia positiva. Psicologia positiva, a gente não significa que é uma psicologia boa ou não, né? Esse positivo não tem a ver com a qualidade, vamos dizer assim, mas tem muito a ver com as condutas que os pais adotam para conseguir orientar os seus filhos. Quando a gente fala de psicologia positiva direcionada para a educação infantil, a gente está falando de uma postura inicialmente de acolhimento, né? Então, se o filho, por exemplo, joga esse vasinho aqui no chão, né, para chamar a atenção do pai. O pai está assistindo alguma coisa, a mãe, qualquer pessoa de referência, ele joga isso no chão, né? A primeira coisa que a gente adotaria de comportamento é punir essa criança. Então a gente vai fazer, vá para o quarto agora. Você, porque fez isso, não vai assistir mais televisão durante esse dia. E aí a criança vai para o quarto. A criança não sabe, muitas vezes, qual foi o nível de descumprimento de regra que ela teve. Ela sabe que ela fez alguma coisa, no mínimo, diferente, né? Uma vez que o pai e a mãe ficaram com raiva. Mas ela não sabe a ordem da magnitude desse acordo que ela quebrou. Ela não consegue se expressar,
porque a tentativa dela de se expressar foi jogando o vasinho no chão, mas ela não consegue traduzir em palavras isso. A gente tem que pensar que as crianças, principalmente as mais novinhas, são muito concretas, a linguagem vai auxiliar a gente vai tentando na linguagem estabelecer algumas elaborações, né? Então a linguagem auxilia nisso, mas as crianças inicialmente são concretas. Se eu não pergunto ao meu filho, à minha filha, o porquê, só isso, o porquê que ele fez aquilo, eu não vou nem supor o que está acontecendo, porque eu já vou julgar, vou dizer, ele fez isso para chamar minha atenção, né? Segunda coisa, eu não vou acolher o meu filho. O acolhimento, gente, não tem a ver com passar a mão na cabeça, não, tá? Acolhimento tem a ver de se identificar nessa situação também. A gente fica, às vezes, com muita raiva e tem vontade de quebrar um vaso. Mas a gente entende que muitas vezes a gente não pode fazer isso, né? O que a gente faz? A gente tenta elaborar aquela situação. Então, o acolhimento, ele entra como esse intermédio da situação, né? É muito mais proveitoso do que simplesmente punir a criança. Então, a gente acolhe, diz para a criança que a gente entende que é difícil dela esperar, porque para todo mundo é difícil, mas que ela não pode fazer isso, uma vez que a gente tem algumas regras, a gente tem algumas dinâmicas diferentes, que ali na casa dela ela tem um espaço de acolhimento, mas que talvez lá fora esse espaço seja um outro. Então a gente precisa ir ajustando, né? Entendam que essa educação pautada numa psicologia positiva, ela tem muito mais a ver com a estrutura psíquica e cognitiva dos pais do que com a própria estrutura da criança. Então, com muita facilidade, a gente se esquenta, perde as estribeiras, manda ir para o quarto, ou toma outras alternativas que não são interessantes, né? E acaba essa situação sendo replicada, e a criança uma hora aparece de novo com isso, e a gente pune, ela aparece de novo com isso, e a gente acha que ela está pirraçando, e a gente dá uma punição mais severa, porque a gente entra numa competição de quem pune mais e de quem desobedece mais. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Sim. Tem uma outra pergunta aqui. Você falou sobre os jogos, né? Sobre os eletrônicos, o tempo das crianças. Doutora Sabrina, que bom estar aqui, neuropediatra, muito, muito competente. Que bom. Obrigada por participar da nossa live, doutora Sabrina. Lá de Itabuna, né? Salvador, enfim. A Gabi, ela perguntou quais os riscos que corremos ao deixar a criança por muito tempo no eletrônico. Gabi, a gente entra de novo nessa discussão. Qual a idade da criança? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é essa aprendizagem a partir da interação com o eletrônico. Está acontecendo de que maneira? Essa criança tem alguém para compartilhar esse aprendizado do contato com o eletrônico? Então, a gente precisa entender muito mais o que está por trás desse ato de colocar a criança com o eletrônico, do que a criança no momento da usabilidade ali do celular ou do videogame, né? Então, a gente tem que entender essas premissas anteriores à situação que se apresenta. Então, eu não tenho uma resposta correta, assim, nesse sentido de que talvez a Gabi quisesse ouvir, porque a gente tem que entender a idade, o contexto, tem uma série de coisas, a gente não pode dar uma resposta sem entender esse contexto todo, né? Isso que você falou é importante, assim, porque eu vou falar pelo que eu vejo aqui, né? Teve duas coisas que você falou que eu vejo muito aqui, na verdade. Não só aqui na casa que eu moro, que tem criança, mas em outros ambientes também que eu frequento, que eu vejo as crianças. Desculpa, Evelyn. Uma coisa interessante que Ivan disse aqui, tem idade mínima conforme os jogos, né? É importante fazermos uso dessa informação assim como fazemos no filme. Perfeito. Só te interrompendo um pouco, amiga. A gente tem uma curadoria muito, 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 muito importante dentro dos jogos e dentro das tecnologias. Eu vou compartilhar com vocês. Já tomei essa decisão porque talvez os pais, as mães e as pessoas que lidam com as crianças não saibam qual é a idade, qual é a quantidade de tempo que cada criança sustenta de ficar, sem a gente transformar isso numa dependência, né? Então, prometo que vou compartilhar aqui com vocês isso. Não, o que eu tava falando é que eu observei, teve duas coisas que você falou,
que aqui as pessoas fazem muito. A primeira coisa que você falou lá no início, sobre o preenchimento do tempo da criança com muitas atividades. Aqui as pessoas fazem muito isso. E a gente tem uma reprodução norte-americana muito forte, né? Sim. A gente acaba também reproduzindo isso. É uma coisa que eu bato muito na tecla. Mas vá, que eu falo. Não, é isso mesmo, assim, as pessoas aqui fazem e eu vejo que isso gera um prejuízo para as crianças. Falando, assim, da experiência que eu tenho aqui de observar o comportamento dos pais com as crianças, nesse sentido, eu vou usar uma palavra que pode até parecer um pouco pesada, mas é a única que eu consigo, assim, descrever. Eu vejo que as crianças acabam sendo um pouco negligenciadas, assim, nessa questão do afetivo, sabe? Da ligação, da conexão com os pais e com os familiares. Porque as crianças aqui têm muita... As pessoas aqui, na verdade, são muito ocupadas, né? Trabalham muito. Então, acaba que as crianças precisam ter muitas atividades para preencher o tempo, aquele tempo que os pais não têm para dar para elas. Então, as crianças acabam ficando muito tempo fazendo atividades fora de casa, fazendo atividades fora da escola, ou na própria escola. As escolas aqui geralmente são o dia inteiro, são tempo integral. E eu percebo, como você falou, a questão dos eletrônicos também, né? De usar os eletrônicos como amuleto, é a segunda coisa que eu vejo muito aqui as pessoas fazerem, usarem os eletrônicos. Além desse tempo já não ser preenchido com essa questão afetiva, familiar para as crianças, o tempo que os pais têm, eles preenchem com esse tipo de coisa, com os eletrônicos. E às vezes a gente observa as crianças, aí às vezes tem aquele discurso assim, olha, eu vou deixar você assistir isso porque isso é educativo. Isso aqui você vai estar aprendendo alguma coisa. Mas não tem o tempo de compartilhar, de deixar a criança compartilhar aquilo que ela aprendeu. Então acaba meio que ficando como uma muleta mesmo, como você falou, o artefato, não sei que palavra usar. É isso mesmo. Artefato. Não é só uma questão de ser educativa, não é que tá deixando ver aquilo porque é educativo, tá deixando porque não quero passar o tempo com você, eu não tenho tempo para você agora, eu vou deixar você fazer isso para eu poder fazer as minhas coisas e não permite que a criança compartilhe aquilo que ela está aprendendo. Que, de alguma forma, como você falou, alguns eletrônicos são alguns jogos e algumas atividades eletrônicas são importantes, são realmente educativas, mas para que serve isso se a pessoa não pode compartilhar, se a criança não pode compartilhar e colocar em prática aquilo que ela está aprendendo? E é uma outra coisa que a gente levanta, né, que é a famosa discussão, onde é que está o problema, no ovo ou na galinha, né, quem veio primeiro? A gente tem que pensar assim, será que de fato o problema, toda essa dinâmica acontece em virtude da tecnologia? Ou será que nós não conseguimos, em alguma medida, né, gerenciar bem o uso desses eletrônicos? Então, é algo que eu deixo para a gente refletir a respeito disso, né? Eu percebo muito que as famílias, elas tentam o tempo inteiro acertar, né? Muito difícil eu me encontrar com pai, mãe, eu me encontro muito com pai e mãe dentro da clínica para orientação, é muito difícil eu encontrar alguma família que queira errar com seus filhos. Muito difícil mesmo. Eu sempre encontro famílias que erram tentando acertar, porque elas estão reproduzindo o estilo parental que elas tiveram e que foi uma reprodução de uma reprodução de uma reprodução, e a gente tem um efeito em cadeia, né? Então é interessante a gente levar informação fiel, informação científica a essas pessoas, para que elas inclusive saibam quais são as condutas mais possíveis a serem adotadas de acordo com a idade e o nível de escolaridade daquela criança, a dinâmica da família, né? A gente tem que pensar muito nessas informações e eu acho que tem super a ver com o tema da live que a gente fez hoje sobre preservar a saúde mental das crianças, que é muito também a ver com as informações que a gente compartilha, né? Tanto as informações que a gente consome, quanto as informações que a gente compartilha. Se a gente cuida desses momentos, a gente reduz nível de ansiedade, reduz nível de estresse para a gente, para as crianças.
a dinâmica na família fica um pouco mais possível de ser gerenciada, né? Do que qualquer outra coisa. A Vanessa colocou alguma coisa aqui, meninas. Nesse tempo de isolamento, percebo a necessidade das famílias, principalmente os pais estarem se queixando de tanto tempo dedicado às crianças. Sinto esse ponto de negligências com as crianças. Mas também que muitas famílias têm carência De individualidade. Como encontrar o equilíbrio entre ser mãe, por exemplo, e ser mulher. Ah, Van, aqui é uma discussão enorme. Isso aqui é assunto para uma live inteira, né? A gente tem que pensar, inclusive, eu nem comentei muito sobre isso, né? Sobre o papel da mulher nessa configuração toda, a mulher moderna, né? A mulher que precisa trabalhar, a mulher que tem a pressão social de se casar, de ser mãe, enfim. Isso aí é pano para manga, né? Também não tem uma receita de bolo. A gente tem que ainda conversar muito sobre isso, principalmente passar informações para essas mulheres que elas podem ser o que elas quiserem ser, inclusive se não quiserem ter filhos, vocês não têm obrigatoriedade de tê-los, né? Também se desejam tê-los, isso pode acontecer para vocês também. Enfim, a gente precisa conversar muito. Olha como é importante o que eu disse para vocês sobre os papéis, que a gente acaba fazendo as crianças experienciarem a partir das nossas ações. Quando a gente pede, por exemplo, para uma criança varrer a casa, para uma criança arrumar a sua cama, a gente está familiarizando essa criança com todas essas estruturas que vão acompanhar a vida delas, que são as representações sociais sobre as coisas, né? Sim. A gente tem uma representação do que é o masculino, do que é o feminino no mundo. Isso tem se modificado muito, isso é muito positivo, mas a gente ainda tem algo muito cristalizado aí. Então, se a gente não prepara essas crianças para entenderem um pouco sobre essa dinâmica, a gente, infelizmente, vai tá contribuindo pouco, né, para que as coisas se modifiquem. Então, Van, a gente precisa encontrar o equilíbrio, né, nem ir tanto ao céu e nem tanto à terra, mas, assim, também não tem resposta de bolo para você aqui. A gente tem que conversar mais sobre isso. Tem gente parabenizando aqui, dizendo que está aprendendo muito. Teve gente dizendo que é aprendizado não só para as crianças e não só para o tempo de pandemia, mas para a vida, realmente. Alguém mais tem alguma pergunta? Se alguém tiver mais alguma pergunta. Amiga, se você tiver mais alguma consideração também, fica à vontade. Então, eu abri aqui o computador para pesquisar a publicação que eu vou mandar para vocês, né? Sobre a curadoria dos eletrônicos, também a respeito das faixas etárias, né? A partir do uso dos eletrônicos e a quantidade de tempo que a gente pode ficar. Mas a minha consideração é agradecer a vocês, primeiro a Evelyn, como eu fiz no início, né, pelo convite. Ela sabe que estar aqui para mim não é muito simples, apesar de estar na sala de aula. Nessa função de professora, eu sou ainda um pouco tímida nesse sentido, assim, desse contato que a gente acaba tendo nas lives, né? Mas foi uma experiência muito prazerosa, muito importante. Eu agradeço a Evelyn, que é uma grande amiga, uma das minhas melhores amigas, que eu amo muito. E agradecer a todos vocês pela experiência que foi, pelo compartilhamento. Eu estou num lugar de profissional, mas aqui a gente sugere apenas, a gente compartilha apenas, porque a gente tem um lugar de fala que nos permite isso, né? Eu me autorizo porque eu estudo sobre isso e me formo sobre isso o tempo inteiro, mas não pensem que pai, mãe, vô, vó, dindo, dinda, adulto de uma maneira geral, que existe um padrão do ideal a ser seguido, porque isso é impossível de acontecer. E a busca por esse padrão do ideal em todos os sentidos, de corpo, de tudo, isso gera muito mais sofrimento do que prazer pra gente, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso nas relações. A gente vai conversar amanhã sobre isso, né? Tem um psicólogo que Evelyn vai trazer amanhã para falar sobre relacionamentos. Sim. Enfim, de uma maneira ampla, agradecer, dizer a vocês que fiquem em casa, que acreditem as informações científicas, acreditem as informações do Ministério da Saúde, a gente está falando do Brasil, acreditem as informações da Organização Mundial de Saúde, a gente está falando do mundo, a gente está falando de evidência científica, de dado, a gente não está falando de achismo,
cuidado com o número de medicações que vocês têm comprado, achando que existe uma medicação para auxiliar sobre isso. Vocês têm que pensar qual é a curadoria para esse assunto. Eu preciso acreditar nela e acreditar, na verdade, as informações que essa curadoria passa para a gente, né? Então é isso. Espero que todos passem de alguma maneira bem nessa quarentena e também, se não conseguirem passar bem, se perceberem angustiados, podem pedir auxílio profissional, que a gente, enquanto psicóloga e psicólogo, vai tentar auxiliar vocês. Sim. Queria agradecer mais uma vez, amiga, você por ter aceitado meu convite, né? Já agradeci e vou continuar agradecendo, porque a sua contribuição foi maravilhosa. Eu acredito que todo mundo aqui saiu saiu mais leve, né? E com mais conhecimento. E eu quero só avisar que quem não assistiu a live toda, a live fica disponível no meu perfil por 24 horas. E eu gravo as lives e coloco no YouTube. Então, assim que todas as lives estiverem upadas no YouTube, eu vou colocar os links. Então, não se preocupem se perderam alguma coisa. Lembrar que amanhã eu vou estar aqui mais uma vez, às 7 da noite, falando sobre relações. Eu e o Wilder vamos estar aqui amanhã. Como é que ficam as relações, né? Muito tempo dentro de casa, com a família toda. O que isso gera, o que a gente pode fazer para melhorar essas relações. Então, amanhã eu tenho um encontro com vocês. E agradecer mais uma vez, amiga, por você ter aceitado. E aguardo todo mundo aqui amanhã às 19 horas para mais uma live. E também estender o convite, né, que eu já falei nas outras lives. Se alguém mais tiver algum assunto que quer tratar, que quer fazer uma live aqui comigo, falar sobre algum outro assunto, tanto na área de saúde mental quanto em qualquer outra área de formação e puder contribuir para esse período, o espaço está aberto, é só me chamar no direct. E é isso. Vanessa, você pode falar sobre vulnerabilidade social em tempos de coronavírus?